Muito bem, bom dia. Bom, eu queria começar por dizer que, para além das razões que subjazem esta greve, e esta greve é uma greve feita pelos trabalhadores para salvar a TAP, e exatamente os passageiros que hoje se sintam, prejudicados pelo facto de não poderem viajar numa época como esta, devem pensar que esta greve está a ser feita para que no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, continuem a ter uma transportadora aérea de bandeira nacional, gerida de uma forma democrática e patriótica, que os traga dos diversos pontos do mundo para o nosso país e de volta, coisa que não terão com a privatização. Esta greve não tem nada a ver com privilégios, não tem nada a ver com aumentos salariais, não tem nada a ver com interesses corporativos. Esta greve é uma greve democrática e patriótica que visa salvar a TAP. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto. As declarações que eu acabei de ouvir do Sr. Secretário de Estado são de uma gravidade extrema, porquanto esta requisição civil, e ele não pode razoavelmente pretender ignorar isso, é completamente ilegal. Na verdade, nos termos da lei, artigo 541, número 3 do Código de Trabalho, constitui condição sine qua non para o decretamento de uma requisição civil, primeiro, que haja uma greve já em execução, e segundo, que nessa greve já em execução não estejam a ser prestados os serviços mínimos que tenham sido regularmente definidos. Não pode haver lugar a requisições civis preventivas e, por outro lado, não pode haver lugar a requisições civis que se destinem a garantir não apenas a prestação dos serviços mínimos que porventura não estejam a ser prestados, mas o funcionamento de toda a atividade normal da empresa ou do serviço. Isto é jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo, desde há muitos anos. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, do Pleno do Supremo Tribunal Administrativo, de 29 de 9 de 94, acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, tenho-os aqui na minha frente neste momento, de 20 de março de 2002, de 26 de 6 de 2008, absolutamente inequívocos nesse sentido. E, portanto, o facto do Governo anunciar, para mais com 9 dias de antecedência, relativamente ao início da greve, e sem ter acionado os mecanismos legalmente previstos para a definição dos serviços mínimos, portanto, anunciar a sujeição dos trabalhadores ao regime da requisição civil configura a prática, e uma prática dolosa, isto é, assumidamente intencional, de fazer um ato de coação contra os mesmos trabalhadores e, pior do que isso, tentar inutilizar um direito que, nos termos da Constituição da República Portuguesa, que ao contrário do que o Dr. Sérgio Monteiro e os seus colegas do Governo pensam, continua em vigor, é um direito de natureza fundamental. E um governante, um titular de um cargo político, que sabendo que está a atuar contra a lei e contra a Constituição, mesmo assim adota essa conduta para tentar destruir ou inutilizar um direito fundamental, não está apenas a tomar uma posição politicamente errada, está a cometer um crime previsto e punido pela lei dos crimes de responsabilidade dos titulares dos cargos políticos, um crime de atentado ao Estado de Direito, que é punível com pena de prisão de 2 a 8 anos. Portanto, se nós tivéssemos no nosso país um Ministério Público a sério, neste momento até já estava instaurado o processo de crime contra o Dr. Sérgio Monteiro e seus colegas de governo por estarem a praticar não apenas uma ilegalidade e uma patifaria do ponto de vista político, porque a privatização que eles querem impor à viva força, apesar de saberem que são um governo a prazo, vai levar à destruição da TAP, não apenas isso, como a prática consciente e dolosa de um crime. Ora, um comando que é ilegal e inconstitucional, a esse comando não é devida obediência. E se não for possível recorrer à força pública, à autoridade pública, exatamente porque o Governo apoia ao serviço da ilegalidade, a Constituição da República diz o que é que resta aos cidadãos fazerem quando são confrontados com ordens e comandos ilegítimos que ferem direitos fundamentais. Aquilo que resta é o exercício do direito de resistência. Portanto, os trabalhadores que não cumpram com esta requisição civil, ilegal e inconstitucional, não podem ser sancionados. Quaisquer sanções que sejam aplicadas serão nulas e de nenhum efeito. E a persistência no caminho da ilegalidade só tornará ainda mais grave a responsabilidade laboral, civil e criminal dos membros do Governo que assim atuem. Volto a insistir que a jurisprudência
sobre a matéria de que não pode haver requisições civis preventivas, nem pode haver requisições civis destinadas a inutilizar o direito à greve, é uma jurisprudência absolutamente pacífica ao nível do Supremo Tribunal Administrativo. Porque é isso que resulta claramente da lei e da Constituição. E um governo que se arroga a agir conscientemente, reiteradamente, descaradamente contra a lei e a Constituição, não está cá a fazer nada e deve ser pura e simplesmente posto na rua.